Tudo bem, pessoal? Bom, meu nome é Paulo César, tá? Eu sou um adicto, me encontro em recuperação há 8 anos, 8 meses, algumas 24 horas. Eu sou profissional na área da dependência química, né? Já trabalho há muitos anos com isso. E eu vou falar hoje, né, um pouquinho do meu entendimento sobre o primeiro passo, tá? Então, o cabeçalho do primeiro passo diz que admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Bom, o primeiro passo, eu foco assim inicialmente no que essas palavras querem me dizer. Então, assim, eu primeiro tenho que começar por admitir. Então, admitir o que? A minha impotência. E o que exatamente é impotência? Impotência é inabilidade, é incapacidade de fazer algo, certo? Então, se eu sou impotente, né, se eu preciso admitir que eu sou impotente perante a minha recuperação e que essa é, na verdade, o começo, né, para que eu possa entrar em recuperação, até porque durante muitos anos da minha vida, quando eu vivia na adicção ativa, quando eu usava drogas, né, eu fui um usuário pesado de drogas, né, eu não admitia de forma alguma que eu tinha um problema, que eu era dependente, né? Então eu justificava, eu utilizava uma série de justificativas e dizia para mim mesmo e para as outras pessoas: não, olha só, eu paro quando eu quiser, não é bem assim, vocês não sabem o que vocês estão falando. Quando a minha família vinha me interrogar, quando a minha família vinha me questionar: ô Paulo César, eu pensei, olha só, por que tu não aceita ajuda, por que tu não percebe, né, que tu é portador de uma doença? Então, assim, primeiro de tudo, eu preciso entender, né, que eu sou portador de uma doença. Que doença? A doença da adicção. Então, o que significa adicção? A adicção significa escravidão, né? O adicto, o termo adicto, nós utilizamos muito esse termo, adicto, que significa escravo de. Então, assim, ó, eu sou escravo, né, do quê? Então, eu era escravo da droga, certo? Só que a adicção é algo muito mais além do que simplesmente o uso de drogas. Haja visto que, né, o primeiro passo, ele tem duas partes. Então, a primeira parte é: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção. E a segunda parte é: e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Então, eu preciso de duas admissões. Primeiro, eu preciso admitir que eu sou impotente perante a minha doença, que a minha doença é uma doença incurável, que ela é progressiva e que ela pode ser fatal se eu não tratar, certo? E eu preciso admitir também a ingovernabilidade, ou seja, o descontrole da minha vida, certo? É aí que começa, né, a possibilidade de uma recuperação. Então, assim, vamos lá. Tem uma luta, até eu uso muito como exemplo de um lutador famoso, o Minotauro, se não me engano, né? Ele lutou contra um estrangeiro, né, um tempo atrás. E assim, olha só, o Minotauro, ele é um cara renomado no esporte, no MMA, né? Ele treina jiu-jitsu, tem academia, ele é treinador, né? Ele é técnico de MMA. Então, assim, é um cara que foi campeão peso pesado. Então, assim, ele domina esse assunto das artes marciais, correto? Mas teve uma luta dele que ele foi finalizado, ele sofreu uma chave de braço e ele não bateu, ele não se rendeu, né? E ele sabia, porque é um cara que conhece muito do assunto, então ele sabia que, assim, que não tinha como sair daquela chave de braço, não tinha como defender, estava encaixado, totalmente encaixado a chave de braço, e assim, não tinha como sair daquilo. Mas mesmo assim ele continuou fazendo força, ele continuou lutando contra algo que não tinha como sair, entende? Ele tinha perdido naquele momento. E aí o fato dele não reconhecer que ele tinha perdido fez com que o braço dele quebrasse em duas partes. Então ele sofreu muito mais, né, até para se recuperar, para poder voltar a lutar. Se naquele momento que ele percebeu que ele foi derrotado, que ele estava finalizado, certo? Se ele aceitasse que ele tinha perdido
e ele tivesse batido, opa, perdi e tal, ele poderia ter se recuperado mais facilmente, o braço dele não teria quebrado em duas partes, teria doído menos, ele teria que simplesmente lidar com a dor da derrota, perdi, né? Mas ele, além de lidar com a dor da derrota, ele ainda teve que lidar com a dor do braço quebrado, porque simplesmente ele não admitiu a impotência, né? O fato de ter perdido. Então, assim, o que levou ele, um cara renomado que entende do assunto, né, a não se render naquele momento? Eu não posso dizer com certeza que no caso dele foi isto, né? Mas assim, uma das características, né, peculiares na adicção, no dependente químico, no adicto, é a negação, a justificação, né, o orgulho. São algumas características assim que não permitem com que eu, adicto, admita a minha derrota, admita a minha impotência. Quando fala de impotência, meu Deus, né? Não, como assim impotente? Como assim eu não posso? Né? Mas o fato é que eu não posso. O começo da recuperação é por aí, reconhecer que sozinho eu não consigo, eu preciso de ajuda. Né? Poxa, a minha doença ela tem alguns fatores, alguns aspectos, né? Que são quais os aspectos da minha doença, da adicção? O primeiro aspecto é o aspecto espiritual, né? 12 Passos fala disso, no primeiro passo está escrito lá no primeiro passo. O aspecto espiritual, o que é o aspecto espiritual da doença? O aspecto espiritual da doença é o total egocentrismo, né? Então, total egocentrismo, o que é eu no centro das coisas, né? O total egocentrismo alimenta os meus defeitos de caráter, alimenta os meus pensamentos distorcidos, né? O total egocentrismo faz com que eu me sinta o centro de tudo, né? Que eu sou dono da verdade, que eu não preciso de ajuda, que as pessoas não sabem o que estão falando, que eu sei o que eu preciso fazer. Então, assim, esse é o primeiro aspecto da doença, o total egocentrismo. Depois tem o aspecto mental da doença, que é a obsessão, né? Então, a obsessão pelo uso, mesmo causando uma série de prejuízos para mim, eu penso obsessivamente, né, repetitivamente no uso de drogas, certo? E não só no uso de drogas, tá? Não, lembra que eu falei no início que a dependência química, a adicção não é o uso de drogas só, né? Existem outros fatores, certo? Então, assim, a maneira como eu me relaciono comigo mesmo, a percepção que eu tenho da realidade, a minha baixa tolerância às frustrações, os meus traumas, as minhas angústias, a minha necessidade de controle, né? Porque assim, o adicto ele tem uma característica de querer que as coisas sejam do jeito dele, na hora que ele quer, como ele pensa que tem que ser, né? E uma coisa assim que nós sabemos e que é muito difícil de reconhecer e de aceitar até na verdade, né? É que assim, qualquer coisa pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. Eu não tenho o controle de nada. Eu estou falando de primeiro passo, né? E assim, eu escuto muito de outros dependentes químicos: mas o passo mais difícil é o terceiro passo. Que no terceiro passo, né, não, a gente não está falando dele, a gente está falando do primeiro, mas eu vou falar rapidinho do terceiro passo, que o terceiro passo, no cabeçalho do terceiro passo, né, fala que decidimos entregar nossas vontades e nossas vidas aos cuidados de Deus da maneira como nós o compreendíamos. Então todo mundo não, desculpa, mas muitos adictos, eu escuto muitos adictos falarem que o passo mais difícil é o terceiro passo, né? Porque é o passo da entrega, porque eu tenho que entregar minhas vontades, porque eu tenho que entregar a minha vida, né? Eu não concordo com isso. Eu acredito que o passo mais difícil é o primeiro passo, que é o passo da admissão, né? Da impotência, da ingovernabilidade. É o passo que eu reconheço. Porque quando é que eu entrego algo para alguém? Eu só entrego algo para alguém quando eu reconheço que eu não consigo fazer. Eu só permito que alguém faça algo por mim quando eu não consigo fazer. Entende? Então, na verdade, o passo para mim mais difícil é o primeiro passo, que eu tenho que reconhecer a minha derrota, que eu tenho que reconhecer o meu fundo de poço, que eu tenho que reconhecer que a minha vida
virou de cabeça para baixo, que eu perdi, que eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer para me manter em recuperação. Eu não sei o que fazer para lidar com os meus sentimentos. Eu não sei o que fazer para lidar com a minha angústia. Eu não sei o que fazer para me manter limpo. Porque, gente, olha só, parar de usar droga é fácil. O difícil é não voltar a usar. Quantas vezes eu parei de usar droga e depois acabei voltando? Quantas pessoas eu conheço que param de usar droga várias vezes e que permanecem aí longos períodos, às vezes abstêmio, mas volta a usar. Por quê? Olha só, a doença, né? Está falando já, a literatura fala, a doença ela é progressiva. Então, se a doença é progressiva, certo? Mesmo que eu não esteja usando drogas, a minha doença ela está progredindo, a minha doença progride sem eu usar nenhum tipo de substância, porque ela é uma doença de ordem mental. Então a forma como eu penso, certo? Como eu percebo a realidade, como eu lido com as minhas questões emocionais, isso é a minha doença, isso é o núcleo da minha doença, da adicção, certo? Então assim, eu tenho que descartar os meus pensamentos, eu tenho que reconhecer que as minhas melhores ideias, aquelas ideias que eu tinha assim, não, agora eu sei o que fazer, vai dar certo, isso aqui, as minhas melhores ideias me levaram ao fundo do poço. Eu tenho que reconhecer que eu cheguei no fundo do poço, eu tenho que jogar a toalha, entende? Dar o braço a torcer, perceber que eu preciso de ajuda. Isso é o primeiro passo. Eu não posso. É isso que eu preciso admitir. E não só admitir, eu preciso aceitar que eu não posso. Entende? Poxa, e uma das ferramentas que esse programa nos oferece de Narcóticos Anônimos, de 12 Passos, é o pedido de ajuda. Essa é a maior ferramenta que nós temos e nós muitas vezes não utilizamos por causa do orgulho, por causa do egocentrismo. Entende? Então assim, eu acho que eu sei tudo e eu não sei. Eu preciso de ajuda, eu preciso reconhecer isso, né? Às vezes eu pergunto, quando eu estou fazendo grupos e dinâmicas de grupos e estou dando palestras, né, para outros adictos, eu pergunto, né, se tu fosse para uma guerra, qual seria a arma que tu levaria? E aí eu pergunto para todos, né? E aí muitos falam, eu levaria uma pistola, eu levaria uma metralhadora, eu levaria um canhão, né? Um monte de soldados. E na verdade, aí depois eu questiono eles e falo, tá, e o pedido de ajuda? Eu levaria o pedido de ajuda. Por quê? Né? Porque o pedido de ajuda é a maior ferramenta. Então assim, se eu tenho um pedido de ajuda, né, eu vou para uma guerra, eu peço ajuda para outros soldados, eu peço ajuda para levar um canhão, eu peço ajuda para levar uma pistola, entende? Então assim, eu preciso reconhecer isso, preciso reconhecer que do meu jeito não funciona, sabe? E nós adictos, eu falando de mim, né, enquanto adicto, nós temos essa característica, né, de achar que não, né, ainda nos utilizamos de uma série de justificativas, né? Eu preciso admitir que eu cheguei no fundo do poço, sabe? Eu amo, né, mas ao mesmo tempo eu odeio este passo, sabe? Porque é o passo da liberdade, né? O primeiro passo, mas é o passo que faz eu reconhecer as minhas limitações, entende? Que faz eu reconhecer a minha impotência, que faz reconhecer que, opa, peraí, pensa bem, olha só o que tu fizeste, né? As tuas melhores ideias te levaram ao fundo do poço, entende? Às vezes, né, eu faço palestra dentro de instituições, né, em clínicas de recuperação, e aí eu pergunto qual é o resultado final das tuas atitudes, das tuas escolhas. Aí alguns ficam pensando que o resultado final é que tu está internado, entende? É que tu te tornou um dependente químico, é que tu precisa de ajuda e precisa reconhecer isso, sabe?
e muitas vezes o cara não quer reconhecer, né? Uma outra coisa assim, eu questiono, uma das coisas que, né, vem me ajudando muito na minha recuperação, né, é reconhecer qual foi a minha maior perda. Isso é uma coisa que gera polêmica, que eu vou falar agora. Eu pergunto, e quando eu estou fazendo dinâmicas de grupo, eu pergunto para outros pacientes, né, qual a tua maior perda? Qual a tua maior perda? Qual a tua maior perda? Aí uns falam, né, a minha dignidade, a minha família, o meu emprego. Então, assim, uma série de perdas, né? Eu tive todas essas perdas. Eu tive a perda da minha dignidade, eu perdi a minha família, sabe? Eu perdi um bom emprego, uma carreira militar, sabe? Boas oportunidades, pessoas boas que passaram na minha vida, que se afastaram por conta do meu comportamento, né? E aí, depois que eles respondem tudo isso, né? Eu falo assim, olha só, sabe qual foi a minha maior perda? Bom, a minha maior perda foi perder o direito de usar drogas controladamente. Como assim, PC? Como assim uma droga é ruim? Gente, olha só. Pensa numa pessoa, certo? Eu posso falar que eu tive uma boa criação, tá? Eu vim de uma boa família, minha avó religiosa, me deu uma boa criação, valores morais, meu avô, meu pai, foram as pessoas que me criaram, certo? Mas num determinado momento, quando eu conheci a droga e eu fui usar a droga, e que eu me tornei independente, eu me apaixonei pela droga, certo? E ela se tornou a coisa mais importante da minha vida, porque eu troquei tudo. Eu troquei o meu bem-estar, eu troquei a minha indignidade, eu troquei bons momentos com as minhas filhas, com a minha família, eu troquei bons momentos com os meus avós, sabe, com a minha namorada, com os meus amigos. Eu gostava de jogar bola, eu não jogava mais. Eu gostava de andar a cavalo, eu não andava mais. Eu troquei tudo, entende? Então, assim, ela se tornou a coisa mais importante da minha vida, foi a droga. E aí eu me tornei um adicto, um dependente químico. E aí, quando eu entrei em recuperação, eu percebi que eu não tinha mais o direito de usar, que eu perdi o direito de usar controladamente, porque eu não sei usar controladamente, eu não tenho controle. É isso que eu preciso entender, sabe? Que uma dose é muito para mim e que um caminhão é pouco, eu não tenho controle. Quantas vezes eu saía com os meus amigos, entende? Aí eles iam tomar uma cervejinha, tal, tomava uma, duas cervejinhas, entendeu? E falava assim, ó, tá na minha hora, tenho que ir para casa, porque amanhã eu tenho que trabalhar isso, aquilo. E eles iam embora para casa deles, e eu ficava ali tomando mais uma, mais uma, mais uma, e daqui a pouco eu começava a usar droga, e mais droga, mais droga, mais droga, e daqui a pouco eu tava 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias virado lá, entende? Sem me alimentar direito, sem comer, sabe, só ali naquela compulsão, naquela obsessão pelo uso de drogas por mais uma e mais uma e mais uma. Então, assim, o primeiro passo é para que eu possa reconhecer isso, entende? Não dá para mim, não dá, eu não posso, eu sou impotente perante a minha adicção, eu preciso de ajuda para entrar em recuperação, sabe? E é o seguinte, ó, quando eu estou em recuperação, eu preciso fazer a manutenção da minha recuperação. Eu preciso partilhar com os meus amigos, companheiros em recuperação. Eu preciso ter pessoas que já estão há muito mais tempo limpas do que eu, para me ensinar a lidar com as minhas dificuldades, entende? Porque assim, ó, quer ver uma coisa? Eu tenho uma ideia com relação à adicção. Eu escuto em vários lugares, tá? Muita gente falar que a doença é comportamental. Não, porque a doença é comportamental, porque a adicção é comportamental, porque é o comportamento, que isso, que aquilo, aquilo outro. Aí eu comecei a refletir e parei para pensar assim, ó, o que sustenta um comportamento? Né? Então assim, eu creio que a doença ela não é comportamental. O comportamento é a manifestação da minha doença, certo? Então, de onde vem o meu comportamento? Lembra da cognição? Penso, sinto e ajo. Então,
A doença, ela é no meu pensamento, ela está nas minhas crenças, ela está na minha forma de pensar. É aí que está a doença. E aí, de acordo com o meu pensamento, eu sinto. De acordo com a forma que eu sinto, eu reajo. Eu ajo, eu vou para ação. Aí eu vou para o comportamento. Aí se transforma em comportamento. Mas ela começou no meu pensamento. A forma distorcida que eu tenho, baixa autoestima, insegurança, medo, ressentimento, rancor, raiva, trauma, baixa tolerância à frustração, necessidade de controle, entende? Então eu preciso entender isso, o que realmente é a minha doença, para que eu possa tratar, sabe? Então, basicamente, né, é essa a ideia que eu tenho, né, de primeiro passo, tá? Se eu for continuar falando de primeiro passo aqui, eu tenho muita coisa para falar, né? Eu gosto muito desse passo, é o começo de tudo, é o primeiro passo, né? Então, agradeço vocês aí, se precisarem de ajuda, conte comigo, tá? Entra lá no meu Instagram, PC Viver Sóbrio, tá? Eu vou ajudar vocês da forma como eu puder, tá? Assim como eu, né, busco ajuda também nos meus companheiros aí em recuperação. E queria dizer para vocês assim, ó, que vale a pena, porque quando eu estava na minha adicção ativa, eu vivia na rua, eu comi comida do lixo, eu botei tudo fora, sabe? E assim, hoje, graças a Deus, né, eu tenho trabalho, eu tenho pessoas que gostam de mim, sabe? Eu até uso como exemplo uma coisa bem interessante que eu acho, né? Que na época que eu estava na minha adicção ativa, o meu pai, né? Meu pai e a minha madrasta, a esposa do meu pai, né, muito minha amiga ela, eles tentavam me ajudar de todas as formas, né? E me aconselhando para eu mudar, para eu perceber, para eu buscar ajuda e tal, né? Então, na verdade, na época, eu era o problema, né? Eu causava problema para eles. Daí hoje, quando eles passam por alguma dificuldade, que todo ser humano passa, emocional, psicológica, sei lá, qualquer tipo de dificuldade, eles recorrem a mim, sabe? Eles falam comigo, eles pedem ajuda para mim. Poxa, isso é muito gratificante, sabe? Saber que hoje eu posso ser um ser humano útil, sabe? Um membro da sociedade, um membro produtivo da sociedade. Isso não tem igual. E olha só, uma das coisas que me ajuda, que me mantém em recuperação, é ter objetivos, sabe? Então, assim, eu tenho muitos objetivos na minha vida, né? Eu tenho muita coisa que eu preciso melhorar, sabe? Muita coisa mesmo, né? Ninguém é perfeito, eu tenho, assim, uma série de coisas que eu preciso melhorar. Mas eu vou falar pra vocês uma coisa, tá? A droga hoje, ela não se encaixa na minha vida, sabe? Não tem, eu fico pensando, né, as insanidades que eu cometi quando eu usava droga, as coisas que eu fui capaz de fazer, né, por mais uma dose. E hoje eu não me vejo, né, usando droga, não me vejo. É lógico que não posso me esquecer que a minha doença é incurável, ela é progressiva, então que todos os dias eu preciso fazer a manutenção, que o programa é de 24 em 24 horas, não posso me esquecer disso, né? Mas assim, eu tenho muito para melhorar, como eu falei, mas eu vou falar para vocês uma coisa: eu amo o ser humano que eu me tornei, eu amo o ser humano que eu sou hoje. E aí, como eu amo o ser humano que eu sou hoje, né, eu não vou, a droga não entra, não se encaixa, entende? Não se encaixa na minha vida, né? Eu aprendi com o primeiro passo que eu sou impotente perante uma série de coisas, mas eu tenho um poder na minha vida, certo? Um poder eu tenho na minha vida, é o poder de escolha, é o poder de decisão. Então, se esse é o único poder que eu tenho, o poder de escolha e o poder de decisão é o único poder que eu tenho, certo? Eu vou usar esse poder para fazer o bem para mim.
e não para me prejudicar e nem prejudicar ninguém. Tá bom, gente? Então, assim, muito obrigado mais uma vez, né? Espero ter ajudado alguém e contem comigo lá. Chama lá, PC Viver Sóbrio.